Salve, salve meus amigos e minhas amigas do canal Siga Direito. E hoje, mais uma vez aqui, em mais um episódio do nosso querido podcast, não é isso, Virgílio? É isso, e hoje com um convidado maravilhoso, uma pessoa muito querida, um amigo, um advogado de renome aqui em Brasília. Seja muito bem-vindo, doutor Humberto Marchese. Eu que agradeço Coisa o convite. Muito obrigado pelo convite. Eu provavelmente sou um dos primeiros inscritos no canal. Vocês podem buscar ali naquele Google Analytics ali, ver as estatísticas. Vocês vão ver que acompanhem desde o começo. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. É uma honra pra gente, meu amigo. Grande mestre Humberto Marchese. Assim, é sempre uma honra recebê-lo aqui. Eu já deixo o convite para as próximas vezes também, né, Virgílio? Certamente. Cuidado que eu aceito. Uma coisa que a gente realmente faz aqui no Siga Direito é sempre perguntar a trajetória, né? O que mais na sua carreira você realmente... O que te fez seguir a carreira do direito, seguir porque o direito ele é vasto, né? Uhum. O que você optou ali no meio, antes, se você queria isso, seria... Enfim, conta um pouquinho da sua história aí pra nós. Pode começar lá desde pequenininho também, não tem problema não. Eu gosto de desde saber. pequenininho mesmo, que eu já decidi o que eu queria ser. Tá? Para falar a verdade, eu tenho um exemplo em casa, meu pai é advogado, eu admirava muito o trabalho dele, frequentava muito o escritório, estava sempre com ele. Foi meu primeiro emprego ali, com 14, 15 anos, eu era boy ali do escritório, já entendia as rotinas ali de trabalho e tudo. Nesse caso aí, só te cortando, era prática forense mesmo, né? Corria pro tribunal, protocolava. No meu caso, era ali mais as questões mais simples, aí banco, né? Fazia coisa de office boy mesmo, eu ia, adorava o serviço e ali foi o primeiro contato que eu tive com o direito, ali observando tudo. E aí, quando chegou na hora de decidir o que fazer, foi fácil, né? Olha aí. Coincidentemente, agora semana passada, eu fiz 20 anos de advocacia. Olha aí. 20 anos de advocacia, na terça-feira da semana passada. Que bacana. E aí a carreira jurídica tá em casa, assim, né? O meu avô materno foi presidente da Câmara Legislativa lá da cidade dele. Olha aí, que legal. Não tinha formação acadêmica, mas era um rábulo, adorava estudar direito ali. Então, é uma família que, de alguma forma, sempre está envolvida aí com os direitos. Seu pai, né? Aqui, obviamente, a gente tem que falar um pouquinho desse grande amigo e mestre, que é o doutor Jaime Marchese. Seu pai tem uma história curiosíssima, né? Ele foi padre. Foi E padre. depois é que ele foi para a área... E não termina aí. Meu pai foi padre e minha mãe era freira. Ou seja, Mesmo? Eles se conheceram ali dentro da igreja e tudo. Logo após, meu pai deixou o celibato, ele deixou a batina. E minha mãe também já estava nesse processo de desligamento. Se encontraram depois e casaram. Você, então, é fruto do pecado. Sou, exatamente. Mas, Humberto, aí seu pai saiu, então, largou a batina e ingressou no ramo jurídico, certo? Foi, exatamente. E ele foi juiz de direito também. Foi também. Era um sonho que ele tinha, né? Ele se realizou como advogado, teve uma carreira muito interessante. E aí chegou no momento em que ele quis realizar um sonho pessoal, né? De ser juiz. Aí estudou, se esforçou muito e entrou no tribunal. Ficou não muito tempo, logo depois se aposentou. Entendi. Mas é uma história muito bonita, assim, que muito eu bacana, tenho muito orgulho. Né? É engraçado que, assim, normalmente, quem começa fazendo direito tem esse sonho mesmo, né? De ingressar na magistratura, né? Não, eu quero ser juiz. Eu me lembro. Só que o tempo passa, a gente... Vai mudando, né? Eu me lembro eu estudando processo civil. E aí a gente vai no Código de 73, que eu sou muito antigo, né? E aí a gente vendo lá que o juiz vai determinar, que o juiz vai obrigar, que o juiz vai condenar. Quanto poder, né? É muito poder, né? Muito então, poder. As pessoas buscam um pouco isso, né? No início da carreira. A gente tem essa imaturidade, vamos dizer assim, né? Para achar que o juiz pode tudo, mas o juiz não pode tudo, né? O juiz só age provocado. Exatamente. Né? Então, aí a gente vai aprendendo com o tempo, né? Quais são as limitações do poder da magistratura. Exato. Mas apesar disso, assim, eu sempre tive vontade, desde criança mesmo. Isso aí foi decidido aí com 10, 11 anos, talvez, ali. Eu já queria ser advogado. Fiz também faculdade de economia. E aí fui seguindo, assim, muito feliz na profissão, sou muito realizado, graças a Deus. E na área
Porque assim, né? Mas nunca quis seguir essas carreiras públicas, assim. Sempre quis a Nunca advocacia. pensou em concurso? Não. É isso. Nunca Para um pensei. jovem... Você é nascido em Brasília? Eu sou de Goiânia, vim para Brasília Goiânia. com 5 anos. Pois é, mas se criou aqui, né? Sim, sim. E só Não, que eu me considero brasileiro, lógico, né? E o fato de você ter sido criado em Brasília e não ter pensado em concurso já te coloca numa classe de pessoas raras. Né? Exatamente. Não, É exato. muito comum aqui em Brasília que a verdade. pessoa... É meu caso, verdade. né? Eu ingressei no serviço público com 21 anos, 22 eu acho, fruto da inspiração vinda dos meus pais, né? Os dois são funcionários públicos, né? Hoje aposentados. Mas a advocacia é uma carreira cativante e aí pouca gente sabe, mas você tem que escolher um dos ramos. Não dá para atuar em todos. Talvez no começo você até atue em mais de um ramo e tal, mas é natural que a pessoa vá se especializando. Exato, assim como é a medicina, por exemplo, né? Exato. A medicina também ela é vasta. Então, Você é o chega clínico geral. É o clínico geral, É. né? Mas chega um momento que você tem que se especializar ali em alguma coisa. E o que acontece, Felipe, assim, todos os ramos do direito têm novidade todo dia. Exato. Seria impossível você se manter Acompanhar. atualizado, né? Em todos os ramos, né? Atuando em todas as frentes. Então, naturalmente, você vai escolhendo ali as áreas de maior afinidade, o que você gosta mais, o que você tem mais talento, né? E vai seguindo. Legal. Agora, qual foi o ramo que você se especializou? Então, dentro da faculdade, Virgílio, eu já fui logo para o direito privado, né? Ali você provavelmente estudou assim também, Felipe também, tinha uma bifurcação ali a partir do 7º semestre ali, que você escolhia a área de concentração em direito do trabalho, ou direito penal, ou direito civil. Eu, a partir dali, já fui para a área do direito civil, sempre gostei demais dessa área, tive grandes professores que me inspiraram ali, e aí foi um caminho natural, assim, depois você precisa escolher novamente quando vai fazer a prova da ordem, né? Qual a área de concentração, também fui para o direito civil, que é o mais temido, todo mundo queria correr, mas... Engraçado que tem gente que gosta muito de direito civil, né? Mas na hora realmente de escolher a prova, a segunda fase da OAB, prefere ali umas matérias que talvez, né, historicamente são mais tranquilas para poder fazer a segunda prova. Comigo aconteceu algo parecido, né? A fama era que direito civil e direito tributário eram matérias mais difíceis na prova da ordem, que direito penal era mais fácil. Aí eu, ingenuamente, escolhi direito penal. Deixa eu fazer direito penal, que nem era a minha área de atuação, não, mas deixou, né? A OAB, sabendo que a fama da prova de penal era mais fácil, escalou ninguém menos que Dr. Temístocles, pai de um grande amigo meu, saudoso Dr. Temístocles, que era promotor de justiça aqui no DF. Na sua vez, resolveu trocar. Na minha vez, colocaram um homem mais complexo, mais inteligente, rebuscado ali. E a prova de penal eu lembro que pouquíssima gente passou, né? Lembrando que, não vou dizer a sua idade não, mas provavelmente na sua época a ordem não era nacional, né? Sim, as provas eram estaduais, né? É verdade, é verdade. Hoje ela é uniformizada, a mesma prova, o que é correto, né? Exato. Né? Mas, Humberto, hoje eu acho que assim, né, nós estamos chegando um pouquinho aqui para o direito privado, para o direito civil. Agora, dentro do direito civil, há uma especificação ainda maior. Sim. Vários braços, né, do direito civil. Um deles é o direito do consumidor, que é um direito que afeta a vida de todas as pessoas. Todo mundo, tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Todo mundo compra ou contrata um serviço, né? Compra um produto ou contrata um serviço em algum momento. Eu costumo dizer que é praticamente impossível você viver um dia sem uma relação de consumo. É verdade. Você acorda, no momento que você pegou o celular ali, né? Você já tem uma relação de consumo ali com a operadora, com a fabricante do celular. Então, isso aí acontece o dia inteiro, né? Sim. Talvez seja o tipo de relação jurídica mais comum, né, mesmo para o cidadão. Né? E como o objetivo do nosso canal é disseminar o conhecimento jurídico de uma forma simples e objetiva, eu acho que nada mais justo do que tratar desse tema que faz parte da vida de todo mundo. Sim, né? sim. Então, assim, dentro do direito do consumidor, né? Vamos abordar aqui alguns temas mais polêmicos. Vamos lá. Eu acho que o primeiro deles pode ser a questão do dano moral. Fala um pouquinho para a gente quais são os casos mais comuns de dano moral em relação ao direito do consumidor. O dano moral, ele normalmente, nas ações judiciais, aí a gente vê muito em função do envio do nome para os cadastros negativadores, né? Que popularmente a gente chama de negativação. Isso. Né? É muito comum você ver ações contra bancos, contra empresas de telefonia. E aí o pensamento jurisprudencial, né? O que os tribunais pensam a respeito é que se você envia o nome de um cliente, de um consumidor, indevidamente para um desses cadastros,
Aí eu tenho que frisar bem o indevidamente, né? Porque nós temos duas formas de envio, né? Se a pessoa realmente está inadimplente, realmente está devendo, aí nós não vamos falar em dano moral. Né? Mas, eventualmente, se aquele envio, né? Se aquela cobrança foi feita de forma ilegal, de forma indevida, que acontece também, né? Sem as devidas precauções. E acontece não é nem pela má-fé dessas empresas, não. A gente tem que ter presente aqui que são milhares, né? Milhões de clientes até, né? Tanto de bancos quanto de empresas de telefonia, que são as mais comuns. Plano de saúde também é muito comum. Hoje a maioria das situações é tudo por sistema, né? Então, Exato. Assim, às vezes o sistema não consegue O envio conectar. é eletrônico. O envio é eletrônico. Às vezes, por algum motivo, esse envio não foi feito. Exatamente. Né? E aí você fica ali e não há o que dizer para a outra... vamos negativar, porque eu não recebi, o banco não repassou. Enfim, Exato, né? E aí, muitas vezes, quando ocorre um erro desse, o que acontece é isso, né? O consumidor ele tem seu nome restrito, né? E aí fica difícil ele, por exemplo, abrir um crédito, ele fazer uma compra parcelada, e isso atrapalha muito o consumidor. Dependendo do grau desse incômodo, né? Se ele superar, né, os constrangimentos, as chateações que a gente tem no dia a dia, e aí começar a atingir os direitos de personalidade da pessoa, né, vai ferir o nome, a imagem, a honra da pessoa, se ela eventualmente passa por uma situação desagradável numa loja, por exemplo, tida como inadimplente, quando na verdade não é, né, é fruto de um erro, e aí daí nasce um dano que ele é mensurado em cada caso. Exato. Tá? A gente já houve até algum pensamento de se fazer um tabelamento legal desse dano moral, mas ele varia. É subjetivo demais. Muito né? subjetivo. Não tem como você realmente... Tem que ser na casuística mesmo, tem que ser analisado individualmente. Cada caso, né? Exatamente. E aí, essa talvez seja a demanda mais comum que nós temos nesse sentido de dano moral do consumidor. E aí o que acontece é isso, né? Então já tem entendimento, por exemplo, do STJ, que é o Tribunal Superior que julga, né, esses direitos do cidadão, né, que faz a interpretação das leis que estão abaixo da Constituição, tem o entendimento que o envio indevido, né, do nome para qualquer um desses cadastros, e aí o Serasa, o SPC, que são os mais famosos, naturalmente já indica a ocorrência de um dano moral. Entendi. E a permanência, por exemplo? Vamos supor, o nome foi encaminhado porque era devido, houve um pagamento, ou seja, você resolveu aquela situação, mas o nome permaneceu negativado também. Seria também basicamente depois a mesma... de pago, depois né, de Felipe? pago, Tá. Então, isso é muito interessante, Felipe, porque aí se a manutenção é indevida e está gerando dano, o dano também tem que ser recompensado ali, né? A pessoa tem que ser reparada ali naquele dano. E é interessante isso porque ao longo dos últimos anos, aí das últimas 2 décadas, né, onde os tribunais foram amadurecendo o trato com o Código de Defesa do Consumidor, que para mim, de todos os códigos, é o mais acessível para o cidadão, a linguagem é muito mais tranquila. É verdade. Não é à toa, por exemplo, que existe uma lei que exige, não que eu seja a favor dessa obrigatoriedade, mas exige a presença de um Código de Defesa do Consumidor em todo estabelecimento comercial. Né? Mas, de qualquer forma, é um código que o cidadão comum vai pegar, vai abrir, vai ler, vai entender. Né? Vai, talvez com algum esforço ali, com alguma ajuda depois, com alguma pesquisa, mas ele é muito mais acessível, por exemplo, do que o rebuscamento do Código Civil. Né? A linguagem é mais acessível, mais muito popular. mais. Direito administrativo. Né? Exato. E ele se apoia muito menos no juridiquês, né? Então, Exato, vou dar um exemplo rápido, por exemplo. No Código Civil nós temos algo que se chama vício rebiditório. Exato. E aí, no Código de Defesa do Consumidor, eles falaram vício oculto. Exato. Não é muito mais simpático, né? Não é muito mais próximo da nossa realidade, verdade, né? muito. Mas aí o que eu falava dessas curiosidades, durante esse amadurecimento desses 25 anos aí que se passaram, essas interpretações do que é dano moral, do que não é dano moral, elas foram mudando, né? E é muito interessante, por exemplo, que hoje, se você tem uma inscrição indevida, né, num desses cadastros, mas você já tem uma outra inscrição que foi feita de forma correta, o STJ, por exemplo, já entende que isso não gera dano moral porque... Você já estava negativado. Exatamente. Seu nome já estava, entre aspas, sujo. Né? Então,
Só agrava, mas você estava ali. Exatamente. Você já estava lá. Né? E aí hoje eles consideram uma série de parâmetros para saber, né, se é aplicado ali o dano moral e a quantidade a quantificação, né, que vai se fazer aí na sentença, né, para reparar o dano que foi feito. Né? Legal. Humberto, vamos migrar para outro tópico importante que faz parte também do dia a dia das pessoas, que é a questão do extravio de bagagens, principalmente em relação às empresas aéreas. Isso é outro campeão fato. Outro campeão no Ibope. Aí Quem nunca teve? Muito comum. A mão. É verdade. É muito interessante, porque assim, a jurisprudência toda caminhou no sentido de que isso também configura dano moral. Mas por quê? Não está atingindo a honra, a imagem, mas porque gera um constrangimento, gera um aborrecimento na pessoa que muitas vezes ultrapassa aquele das relações cotidianas, das relações comuns ali, comerciais. E aí tem as variações, né, Virgílio? Por exemplo, se a pessoa está saindo do nosso clima tropical aqui, está fazendo uma viagem internacional para um país muito frio, por exemplo, está indo para uma estação de esqui, né, ou está indo visitar a Europa em tempo de inverno ali, e essa bagagem extravia na ida. Quer dizer, a situação é muito mais complicada. Muito. Né? Além do dano material, né, ela vai passar um apuro enorme ali, né? Vai ter que correr atrás de roupa de frio. De roupa de frio, tudo de novo, né? Que muito provavelmente teve que montar ali um pequeno enxoval para enfrentar a neve, vai ter que fazer isso tudo de novo. Exato. Só que agora em euro ou em dólar, né? Exatamente. Então, assim, o custo aumenta, às vezes a pessoa não está nem preparada para esse custo, e aí por causa disso sacrifica outras partes da viagem. Então, olha que interessante. Então, para apurar o valor devido, né, o juiz analisa até isso. Sim, né? a casuística. Foi né? na ida, é um valor. Não, extraviou a mala na volta. E aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, porque depende muito também da forma como o advogado apresenta a tese. Claro, né? claro. E aí ele tem que demonstrar, tem que ter o cuidado para separar o joio do trigo, né? Para falar assim, ó, essa ação aqui não é igual a tantas outras que você tem acesso cotidianamente. Que essa ação aqui tem um diferencial. Por quê? Porque era na ida, essa pessoa estava indo para um país frio, lá ela precisou sacrificar 2, 3 dias da viagem só para refazer a compra das roupas. Aí tem o dano material que gastou com as roupas. Exato. E aí isso já muda de figura, né? Quando a situação é o contrário. Retornando, né? Quando está retornando. Por exemplo, se você perde uma mala, né, voltando para Teresina, né, você foi esquiar lá em Aspen, que o Virgílio conhece muito bem. Coisa de você contar. Tá certo. Quando você fotos. Mas você está voltando ali do inverno, está voltando de um clima muito frio. Aí você volta para Teresina, para Palmas, né, para Brasília, dependendo da época, né, para o Rio de Janeiro ali no verão, você evidentemente não vai precisar daquelas roupas. Então o seu incômodo, o seu aborrecimento, ele é muito menor. Até porque você está voltando para casa. Exatamente. Né? Supõe-se que você tenha mais roupas. Você tenha mais condições e mais conhecimento ali, né, Exato. Ele existe, mas é menor. Exatamente. Por isso que é subjetivo. Outra coisa interessante, né, que você falou da quantificação, ficou essa história, né, de vamos analisar o caso prático e tal. Existe um termo, a gente que acompanha a justiça, que é muito comum, que fala assim, a indústria do dano moral. É verdade. Né? Os juízes costumam utilizar esse termo nas sentenças. Em breves palavras, o que você pode falar sobre essa citação que os juízes adoram utilizar? A indústria do dano moral, ela decorre do exagero no uso do direito de ação, vamos colocar assim, num abuso. Né? A Constituição garante o livre acesso à justiça e assim tem que ser. Né? Isso é uma das bases, um dos pilares do Estado Democrático de Direito. Tem que ser assim. Mas o que aconteceu, que logo depois da promulgação do Código de Defesa do Consumidor, começou uma moda, né? Uma tendência de qualquer coisinha, qualquer aborrecimentozinho, às vezes uma discussão ali no trânsito, ou então uma situação que não configura efetivamente uma ofensa aos direitos de personalidade, mas que, na verdade, é um aborrecimento comum do dia a dia, as pessoas começaram a transformar essa dor, né, esse incômodo, num dano moral. E aí, pela liberdade e facilidade de, por exemplo,
entrar no juizado de pequenas causas, né? Que é algo, inclusive, previsto na lei do consumidor. Tá? O Juizado Código especial Consumidor não tem nem custas, né? É. A pessoa não paga para entrar Exatamente. com a ação no juizado especial. Então começou a acontecer, a frequência, né, dessas ações começou a subir demais, né? Qualquer coisinha a pessoa tentava, bem, eu não tenho nada a perder, né? Vou Exato. tentar ganhar um dinheiro ali. Exato. Né? Por isso a indústria, né? E aí, como você gerou um número muito grande de ações, né? E isso é natural do direito, tá, Virgílio? Assim, toda vez que você cria uma lei protetiva, você tem que ter cuidado, porque quando você protege demais, você também desprotege. Exato. Né? Exato. Você desequilibra ali a relação jurídica. Exatamente. Né? Então, essas leis que são direcionadas, por exemplo, para o trabalhador, para o consumidor, para o idoso, elas têm que ter essa preocupação, né? Para não proteger tanto que você desequilibra a situação jurídica Favoreça de tal abuso, forma. né, Humberto? Exatamente. Favoreça abuso. A pessoa de má fé, sabendo que aquilo não foi nada, que eles chamam de mero de sabor, né? Exato. Só uma chateação. Ah, não, vou entrar porque eu acho que eu vou ganhar alguma coisa, vou ganhar 2 mil, 3 Aí mil, você 5 gera mil. a chateação a outra. Inversa, A inversa, Exato, né? Só que isso, Felipe, traz um prejuízo muito grande, né? Porque você movimenta toda uma máquina judiciária, que não é pequena, né? Que tem a obrigação também de Tem, exatamente. julgar em julgar. tempo, né? Eu me lembro, rapidinho, me lembrei de um caso interessantíssimo. Quando eu trabalhei no Tribunal de Justiça, o juiz para quem eu trabalhava, ele foi nomeado para a turma recursal do juizado especial. Sim. Né? E aí, em determinada ação, era uma briga de vizinhos. Vamos explicar aqui. A turma recursal do juizado especial, para quem não é da área, né, é a segunda instância do juizado especial. Exatamente. Né? Você tem a primeira instância, depois você tem o tribunal. Né? É isso. Juízes, depois desembargadores. No caso do juizado especial, você tem a primeira instância, depois você tem a segunda instância, que é a turma recursal. Desculpe interromper. Sim, mas é perfeito isso, essa observação é maravilhosa. E aí, uma briga de vizinhos, né? Um alegando que o outro botava o som alto, o outro reclamando que o outro jogava o lixo fora do local e tal. Ficou aquela discussão que não ia chegar a lugar nenhum. E aí o juiz, que é o doutor Tiese, saudoso não, o doutor Tiese está aposentado. Mas eu tenho muita saudade do tempo que trabalhei com ele, aprendi bastante. Ele sabe o que ele fez? Condenou os dois. Eu tô vendo aqui que essa briga não vai se resolver, então condeno você a pagar 5 mil para ele e você vai pagar 5 mil para ele. Pronto, resolveu o problema. Porque é o que você falou. Situações do dia a dia, do cotidiano, né, que jamais chegariam à justiça, passaram a chegar. Vizinhos podem muito bem se entender com uma conversa. Exato. Ou marca uma reunião de condomínio, chama o síndico para fazer a mediação, tenta resolver de uma maneira ali cortês, educada, né? Para evitar exatamente a indústria do dano moral. E aí, assim, todo o direito, e esse direito de livre acesso à justiça, ele é, como eu já falei aqui, muito importante, mas todo o direito ele é balizado, né? Ele tem seus limites. Se você transborda esses limites, né, e usa aquele direito de forma abusiva mesmo, às vezes, como o próprio Felipe falou, para incomodar, tem muitas ações de juizado especial que são feitas justamente para incomodar a outra parte, né, para criar na outra parte aquela sensação de angústia, né, de se sentir réu ali e tudo. Sim. E aí esse vou baixar tua bola agora, né? Exato, vou entrar com essa E esse é o abuso. Exato. Tá? Mas graças a Deus, né, isso começou mais forte logo no começo dos juizados especiais ali e com essas ações de dano moral. Também muita gente ia na expectativa de um ganho muito grande, do enriquecimento, que nós tecnicamente chamamos de um enriquecimento sem causa, né? Às vezes numa bobagem ali, que até caberia dano moral, mas a pessoa esperava levar ali um valor muito alto. O que aconteceu é que, aos poucos, os próprios tribunais foram regulando a matéria, foram criando precedentes que foram estabelecendo esses limites. Né? Hoje, acho que a lei já está muito mais madura aos olhos do tribunal, porque a gente já vê muito menos desses casos, assim, já estão muito mais balizados. Né? Entendi. Uma outra dúvida, inclusive minha mesmo, assim, eu acho que de grande parte da população é sobre troca. Como é que funciona aí a troca de mercadorias, de produtos? Né? Então, Felipe, essa realmente é uma questão que precisa ser esclarecida. Tá? Muitas vezes, quando você compra uma roupa, às vezes você não compra nem para você, compra para dar de presente, você já tem aquela preocupação. Mas se eu der esse presente, a pessoa não gostar, ela vai poder trocar. E aí se firmou no Brasil, no comércio
especialmente em lojas de roupa, né, de sapatos e tudo, que a pessoa pode trocar, né, num prazo de 30 dias. Agora, isso não decorre da lei do consumidor. Sim. Tá? Isso aí é o que a gente chama de usos e costumes. Né? É um costume que o comércio criou justamente para viabilizar aquela venda. Porque se você coloca esse impeditivo, não, você não pode trocar. Ou não trocamos essa mercadoria. Você vai dar de presente, você já freia, né? Porque pensa assim, poxa, eu vou dar um presente, se a pessoa não gostar, vai ficar lá encostado. Então é uma forma que o próprio comércio, que o próprio mercado, né, arrumou de se autorregular. Né? Então, olha, vamos fazer então essa praxe. E aí varia, porque isso é uma liberalidade, é uma liberdade que tem o comerciante, o fornecedor, de estabelecer o prazo que ele achar razoável. Sim. Pode ser de 15 dias, pode ser de 20, pode ser de um mês. Tem lojas aí que, até ultrapassando esse prazo de 15 dias, se eles percebem que a peça não foi usada, que está em perfeitas condições, eles ainda fazem a troca. Sim, se estiver dentro ali, vamos para uma loja de roupa, se estiver dentro da outono, inverno, ali, se estiver da coleção ali, né? né? Exato. Mas isso foi antes do Código de Defesa do Consumidor, sim, não sim, é isso? sim. Isso foi surgindo. Isso foi um hábito que virou ali. Isso foi surgindo pelas forças invisíveis do mercado aí, que foram se regulando mesmo. Os mercados foram se regulando, né? E nesse caso específico, muita gente confunde esse direito com o direito de arrependimento que está previsto no Código de Defesa do Consumidor. O que é esse direito de arrependimento? É um direito que abrange 7 dias, tá, do recebimento da mercadoria, quando essa mercadoria for comprada sem que o consumidor tenha o contato. Certo? O contato, assim, aquela coisa de ver com os olhos, ver com as mãos mesmo, sabe? Aquela coisa de ter o contato com o produto direto ali, né? Então, se você compra, por exemplo, uma roupa através de um site, mas você não teve a oportunidade de provar, e aí nós não estamos nem falando só mais do tamanho da roupa e tudo, mas assim, chegou na sua casa, é uma cor diferente daquela que você estava vendo ali na tela, porque tem as distorções. O tecido não é o que você imaginou que fosse. Como você não teve esse contato prévio, o código abre essa exceção, né? Você pode trocar no prazo de 7 dias do recebimento. Certo? Trocar ou devolver, não é isso? Você Exatamente. pode, inclusive, pedir seu dinheiro de volta. Pode pedir o ressarcimento do valor. E aí, normalmente, essas compras são feitas através de cartão de crédito e o que a loja aí sim, tá? Ela é obrigada a fazer o estorno dessa cobrança. Entendi. Tá. Agora, quando a compra é feita em loja física, você não pode pedir seu dinheiro de volta, mas você pode trocar a mercadoria, não é isso? Depende do caso, por exemplo, se você compra uma mercadoria, né, e aí também é uma exceção, né, à regra, e essa mercadoria vem com um vício, um defeito, e você não percebeu aquele defeito ali na hora, aí você pode trocar. Entendi. Tá? Aí você tem o prazo, a lei também estabelece esse prazo justamente para você chegar na loja e falar assim, esse produto está impróprio para o uso que ele se propõe. Perfeito. Né? Então você, perfeito. Por exemplo, comprou um tênis e aí na hora que chegou em casa, que foi provar melhor, que foi calçar e tudo, você viu que a sola está se desgastando, ele está saindo, se descolando. Né? Como já aconteceu comigo, comprou um tênis 40 e veio o outro 39. Aí... É possível, é possível que aconteça isso ali na troca ali das embalagens. Né? E aí você chega e fala assim, esse produto se propõe a um determinado uso, a um determinado fim, mas não está atendendo. E aí, se tem um defeito, você comprou um monitor, né? Chega em casa e esse monitor, na loja ali estava funcionando, chegou em casa não está. Então, aí você vai até o fornecedor e aí essa escolha é do consumidor, certo? Você pode exigir que ele devolva o dinheiro, você pode exigir que ele repare o produto, ou também pode exigir o abatimento no preço. Olha aí que legal. Né, desse produto. E aí vocês negociariam ali, né, o que é melhor para, né? O que é melhor para as duas partes. Se aquele vício não impede o uso, né, não torna inútil aquele produto, é possível então fazer esse abatimento do preço. Muito bacana. Eu tenho um assunto interessante ainda ligado a essa questão aí de reclamação por vício ou por algum defeito do produto, né? O código é de 1990, não é isso? Isso. Muito tempo se passou de lá para cá, o mundo mudou bastante. Hoje em dia todo mundo 8.078 de 90. Hoje em dia todo mundo tem acesso à internet e as empresas, aquelas que não se adaptaram ao mundo digital, simplesmente estão fora do mercado. Né? Exato. E hoje o consumidor dispõe de vários mecanismos de reclamação mesmo
que dão publicidade àquela reclamação. Né? Vou citar aqui, por exemplo, o Reclame Aqui, o próprio PROCON. Exato. Né? São locais onde você pode, de forma eletrônica, fazer uma reclamação. Essa reclamação vai ser notificada até a empresa. Exato. E a empresa tem prazo para responder. Exato. E mais uma vez, Virgílio, o mercado se autorregulando. Né? Eu acho. Você pega, por exemplo, sites de e-commerce muito famosos aí, a Amazon, o Mercado Livre. Em todos esses sites você tem uma classificação da qualidade do vendedor. Exato. Né? E essa é uma autorregulação, isso aí não é a lei que exige. Exato. Né? Sabe uma coisa que eu acho interessante hoje, quando você vai comprar um produto, é exatamente o fórum. Né? Olha, eu comprei o produto, Sim, realmente o produto é isso que eles... Ah, não, olha, eu comprei o produto, mas... Corre usei daí, aqui, essa empresa não é não legal. entrega. Entendeu? Comprei, falou que ia chegar em um mês, só chegou daqui 6 meses. Eu tenho clientes de comércio que falam para mim que muitas vezes o consumidor chega na loja sabendo mais do produto do que o vendedor. Porque ele já estudou antes, né? Ele já trocou ideia ali com um amigo que tem aquele produto e tudo. Isso é muito comum, né? O consumidor acaba se especializando naquele produto até mais do que o vendedor. É verdade. Né? É verdade. Eu tenho... Indica, né? Se for um bom produto. Exatamente. Eu acho que assim, o Brasil avançou demais. Sem Óbvio dúvida, que sem existem dúvida. países mais avançados, né? Vou dar um exemplo aqui. Nos Estados Unidos, você pode devolver o produto independente de motivo e receber seu dinheiro de volta. Inclusive em outro estado. Inclusive em outro estado. Esse lá é o arrependimento pleno, né? Exatamente. E por que acontece isso, Virgílio? Você já parou para pensar assim? Para girar, né? Não, o que acontece é o seguinte, por definição, e aí é uma definição global, o consumidor ele é vulnerável. Ah, mas é vulnerável aqui às técnicas de venda. Você é vulnerável à decoração da loja, à simpatia dos vendedores, à forma de apresentação. Existe o marketing sensorial, né? A música que está tocando na loja, até o cheiro cheiro da loja. Né? Exato. Então, você, no momento que entra ali na loja, você está vulnerável, você está sujeito a forças que você nem identifica. Verdade. Então, naquele momento ali, você está numa posição inferior ao fornecedor. Pode ser que quando você chega em casa, sem todas aquelas influências, longe daquele provador maravilhoso, né? Daquela loja toda bem decorada e tudo, você olha e fala assim, não, isso aqui não tem nada a ver comigo. Né? E aí, já mais calmo, né? sem todas essas influências, você pode falar assim, não, eu fiz uma compra errada, estou arrependido. Eu fui induzido ali, né, a comprar isso, mas, na verdade, os elogios dos vendedores ali, na prática, não são reais. Né? A peça não ficou bem em mim, né? O sapato tem nada a ver comigo. Ou até mesmo o carro, né? O sujeito nos Estados Unidos tem essa liberdade. Né? Entra no carro, liga o carro, né? Exatamente. Vamos dar uma volta. Pega essa moto aqui. Não, calma. Não, liga. Aí ligou, já era. E aí, por essa vulnerabilidade, você pode chegar no fornecedor no outro dia e ver, ó, eu tô arrependido, quero meu dinheiro de volta. Pode trocar também, né, o produto. Mas o mais diferente da legislação brasileira é isso, né? Você poder receber o que você pagou de volta. Eu vou contar só um caso interessante. Eu comprei um produto em uma determinada cidade nos Estados Unidos e fui para uma outra cidade. Quando eu cheguei naquela cidade, eu coloquei, não ficou legal, o tamanho não tá legal. Aí fui nessa mesma loja, só que em outra cidade. Da mesma rede ali. Da mesma rede. Eu troquei pela mesma peça de roupa. Mesma cor, só o tamanho. Aí eu peguei, tô indo embora, e a pessoa, não, volta aqui. Aí, o que foi? Não, tem uma diferença de dinheiro aqui para te pagar. Eu falei, não, diferença de dinheiro, como assim? Eles me devolveram um dinheiro, acho que o imposto que eu paguei em Miami era maior, em Orlando é menor, eles me ressarciram. Essa é uma situação que eu não conhecia. Eu não sou tão viajado quanto o Felipe, né? Mas Mapa mundi para né? Todo marcado já, todo marcado. Mas, Humberto, foi um prazer muito grande, muito obrigado. Os esclarecimentos vão servir para todas as pessoas. Eu acho que essa é a finalidade do nosso canal, eu gosto sempre de falar isso. Informar os nossos seguidores, as nossas seguidoras, sobre esses assuntos que fazem parte do dia a dia de cada um. Né? Exato. Como ele mesmo disse, né? Você já acorda, olha o celular, ali já há uma relação de consumo. Sim, né? Exatamente. Imediatamente. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, receber, gostei demais de participar e estou às ordens, estou à disposição de vocês. Volte mais vezes, Tá por bom? favor. E é isso, meus amigos e minhas amigas, esse foi mais um episódio do nosso Siga Direito, o seu canal de Direito Prático na internet. E não deixe de curtir os nossos vídeos, de compartilhar.
se inscreva em todos os nossos canais, redes sociais e, claro, fique sempre por dentro.